Eu sempre falo com vocês, a seletividade alimentar, ela é um sintoma de algo que está acontecendo, né? A seletividade, a dificuldade alimentar, que tem até, né, alguns conceitos aí que já a Kate Tom do SOS Approach, ela fala da diferença da seletividade alimentar para a dificuldade alimentar. A dificuldade alimentar é como se fosse algo mais grave, a seletividade alimentar é como se fosse algo mais sutil. Mas nós conhecemos essas dificuldades alimentares no geral, né, como seletividade alimentar. Então, a criança ela não come determinados alimentos, ela tem dificuldade e tudo. E geralmente, as crianças que são seletivas, elas também apresentam rigidez alimentar. A rigidez alimentar, ela é um comportamento também, sabe? Não é que é tipo assim, tem criança que é rígida, tem criança que tem rigidez alimentar e tem criança que tem seletividade alimentar. Não existe isso. A gente está falando da mesma criança, geralmente. Tem crianças seletivas que apresentam rigidez alimentar. Elas apresentam esse comportamento. Já tem outras que não é tão rígida assim, que tem uma flexibilidade maior, que aceita experimentar, que aceita, tem uma flexibilidade melhor, né? Mas a grande maioria das crianças com seletividade alimentar, elas apresentam esse comportamento de rigidez alimentar. E geralmente elas aparecem assim, a mesma marca, né, do alimento, só daquela mesma cor, só daquela mesma textura. E a gente tem que descobrir por que ela tá rígida assim. Peraí, é alguma disfunção de integração sensorial que faz com que ela fique assim? Porque ela tem uma dificuldade, por exemplo, tátil? Ela tem uma hipersensibilidade tátil? Pode ser. Ou ela tem uma somatodispraxia, né? Ela tem uma dificuldade de ideação, de planejamento, de execução. E aí, alimentos novos exigem muito isso dela. Peraí, como que eu vou comer isso? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? E aí, eu também posso me tornar rígido. Ou, às vezes, um padrão de rigidez mesmo. Por exemplo, crianças com autismo. Geralmente apresenta também disfunção de integração sensorial, mas pode aparecer isso de um comportamento psíquico. E aí tem as rigidez ou tem o hiperfoco, né? Tem época que só come verde, tem época que só come amarelo, tem época que só come branco, tem época que só come assim. E aí, como que nós vamos intervir com isso? Depende o que tá deixando essa criança rígida. Se o que deixa ela rígida é uma somatodispraxia, né, uma dificuldade de ideação, planejamento e execução, nós vamos intervir com isso. E não só na alimentação, nós vamos intervir com esse corpo para criar mais recursos, mais mecanismos cerebrais, para essa criança ter um potencial maior de generalizar suas ações. A gente vai ensinar isso com muita repetição. Tem até uma live minha lá no YouTube de 1 hora que eu falo de intervenção de somatodispraxia, que é praxis, né, gente? Que é isso. A ideação, eu tenho uma ideia do que eu vou fazer, e aí eu tenho um plano de como eu vou fazer e executar aquele plano. Como que a gente vai intervir com isso? Defensividade tátil, eu vou atuar para ajudar ela a aceitar melhor as texturas, ficar mais confortável com as texturas, não ficar com o nível de alerta lá muito alto. Consequentemente, essa criança ela começa a se tornar mais flexível. E outra maneira, quando a gente fala de comportamento principalmente, é a gente começar a variar minimamente tudo dessa criança. A roupa, um pouco das rotinas, os brinquedos, os alimentos. Então, dentro ali do que a gente conseguir mexer nessa rigidez, a gente vai conseguindo, até que a gente consiga fazer grandes mudanças aí, tá? Mas chegou na sua terapia, sempre começa a brincar com determinado brinquedo. Tá, nós vamos brincar com esse brinquedo, mas hoje vai ser no escorrega, vai ser no espaldar, vai ser no tatame, vai ser no balão de plataforma, vai ser... Entende? A gente começa a mudar os lugares que a gente brinca com aquele mesmo carrinho. E a gente vai variando isso. O Theo já tem esse raciocínio em relação ao brincar. E aí a gente vai começar a fazer isso também com os alimentos. Beleza, ele só come a batata frita do McDonald's. Não pode ser de outro lugar, tem que ser a do McDonald's. Beleza. Então vamos começar a comer
a gente come na caixinha do McDonald's, tem dia que a gente come no saquinho do McDonald's, tem dia que a gente come numa vasilhinha, tem dia que a gente come em um lugar determinado da mesa, tem dia que a gente pode comer de palitinho, de garfinho, ou, entendeu? Não sei se você vai conseguir fazer isso com seu paciente, mas eu tô trazendo aqui ideias e aí você vai fazer o plano conforme for possível com o seu paciente. E aí a gente começa a variar isso. Ai, vamos partir a batata no meio, entendeu? Vamos comer essa batata depois que ela já tá meio fria, meio murcha. Vamos já comer lá no drive-thru, quentinha e tal. Então a gente começa a variar minimamente para começar a ir mexendo nisso aí. Mas sempre descobrir o que torna aquilo que é mais forte, que deixa essa criança rígida. Porque por mais que a gente faça eu falo de regra da rotação, né, rodízio e tal, por mais que a gente faça isso com os alimentos, a gente também tem que intervir o que causa essa criança rígida, né, o que faz com que essa criança se torne rígida. E a gente vai fazendo essas trocas aí, tá?